Fala galera, você aqui inscrito do canal Fernando Mendonça. Hoje nós vamos falar sobre Tabata Amaral. Obrigado, mas antes de tudo, obrigado por você estar aqui conosco. E se você está chegando agora no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, que nós estamos sempre fazendo, né, análises políticas para você, para a gente estar conversando sobre os assuntos do momento. Bom, para começar nosso vídeo, nós vamos falar rapidamente que saiu a decisão do PDT acerca dos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, né? Decidiram pela suspensão, ou seja, eles não podem falar em nome do partido, não têm acesso a cargos, a nada. Enquanto está acontecendo, né, o processo de apuração se houve uma falta disciplinar que pode culminar em advertência, ou na própria suspensão, ou na expulsão. Não é uma decisão fácil, mas eu penso que provavelmente o PDT deve optar pela suspensão. E eu vou explicar o porquê. Talvez muita gente não tenha noção do que está em jogo. Se os deputados, os 8 deputados que votaram a favor da reforma da Previdência forem expulsos, eles vão sair com o mandato, segundo a nossa jurisprudência dos tribunais superiores, vão levar o fundo partidário para o outro partido que eles ingressarem e vão levar tempo de TV. Então o partido vai ficar no prejuízo. Passou o momento de raiva, o momento de comoção, voltou à racionalidade e muita gente está dizendo que expulsar esses parlamentares é, na verdade, um prêmio para eles e que é muito melhor manter no partido e aplicar a suspensão. Até porque o chamado PDT parlamentar, né, o PDT, os deputados, os outros deputados do PDT, os senadores, estão trabalhando por esse resultado. E eu explico por quê. Eles estão no dia a dia do Congresso e eles sabem que perder 8 deputados do dia para a noite vai ser uma tragédia para o partido, vai ser péssimo para a bancada. Você deve estar falando assim, mas Fernando, que adianta ter eles que se não pode contar com eles? Bom, muitos desses interlocutores desse PDT do Congresso está dizendo que vai conversar com eles, que alguns cometeram algum erro, alguns foi por inexperiência. Então, assim, se pessoas... Pompeu de Matos, que, por exemplo, é contra a expulsão, o senador Cis também, que parece é contra a expulsão. Se eles estão dizendo que vão conversar com os parlamentares, que vão tentar, né, resolver a situação, então a gente tem que, na minha opinião, dar um voto de confiança a eles, porque a expulsão não vai ajudar o partido em nada. Agora, se os deputados optarem por sair do partido, então o partido pode brigar para ficar com o mandato. Aí é uma situação completamente diferente. Lembrando que ainda vamos ter a votação em segundo turno da reforma da Previdência. Então pode ser que um deputado mude de ideia e no segundo turno vote contra e acalme os ânimos. Lembrando que da gravidade da situação, porque foi grave nesses deputados votarem a favor da reforma da Previdência. Além de ser uma reforma muito penosa ao trabalhador, o PDT ele tem duas situações. Primeiro que nós estamos num projeto político para 2022. Nós temos um projeto de país. Então, quando o PDT, o Ciro decide que os parlamentares do PDT vão votar não contra a reforma da Previdência, ele está dizendo que para o povo que o PDT está do lado do povo, está dizendo para o povo que o PDT tem um projeto de país e que tem um projeto próprio de reforma da Previdência. Tinha esse simbolismo. Fora que o PDT ele é o herdeiro do legado do trabalhismo de Getúlio Vargas, né? Pasqualini. Então, tem duas pautas muito centrais no PDT. É a questão da educação, muito por conta do período Brizola, Darcy Ribeiro, e a questão trabalhista, das relações de trabalho. O PDT se orgulha, por exemplo, da CLT de Getúlio Vargas, do antigo PTB. E muita gente não sabe, quando teve o golpe militar, muita gente foi exilada. Quando o pessoal do PTB volta ao Brasil e tenta registrar de novo o PTB como um partido, uma parente do Getúlio Vargas pede o nome PTB para ela, ganha na justiça, e o Brizola, junto dos outros, acabam tendo que mudar o nome e de PTB vira PDT. E parece que até foi que implementa a questão da Previdência no Brasil. Então, é muito simbólico o partido, está no cerne e no coração do partido. Provavelmente, os deputados serão suspensos. Você me perguntar qual é o meu sentimento? Na minha opinião, quando eles votam a favor da reforma da Previdência, sabendo do simbolismo que tinha,
esses deputados se desfiliam do projeto do PDT para o Brasil, do PDT para 2022, do Projeto Nacional Desenvolvimentista encabeçado por Ciro Gomes. Mas na política eles não podem fazer política com o fígado, né? Então seria muito prejudicial o partido simplesmente expulsar. Tenho a impressão que a decisão deve ser pela suspensão. Agora vamos falar um pouco. Falei um pouquinho rápido. Lembrando, você está chegando no canal agora, curta o canal, ativa o sininho para estar recebendo notificações. É que eu quero fazer os vídeos menores, né? Que eu acho que meus vídeos ficou muito grande da outra vez. Então eu estou falando um pouquinho mais rápido para ficar um vídeo mais compactado. E eu queria falar hoje mais um pouquinho sobre a Tabata Amaral. A Tabata, deixa eu te contar uma história para vocês. A primeira vez que eu ouço falar dela foi via alguns companheiros de São Paulo que vieram para o Rio de Janeiro. Isso já é período que nós estávamos nos movimentando para as eleições e falam da existência da Tabata Amaral. Eu nem tinha associado ela ainda à questão do vídeo falando de astrofísica. E aí eu pergunto se eles fariam campanha para a Tabata para federal. E esses companheiros falam o seguinte para mim: Fernando, não vamos fazer não. Ela é uma pessoa um pouco complicada. Eu falei, complicada? Ela é uma pessoa muito independente. Ela é muito quadro próprio. O que quer dizer com isso? Eles estão querendo dizer que ela é uma pessoa que sempre teve um caminho próprio para seguir. Tanto é que eles até falaram para mim, Fernando, ela inclusive já falou que quer ser presidente. Quando esses companheiros falaram isso para mim, na minha cabeça veio, uma pessoa com esse perfil geralmente não se filia a um outro projeto político, porque nós, o PDT, está num projeto político nacional desenvolvimentista encabeçado por Ciro. E esse perfil de pessoa não costuma se filiar a um outro projeto dessa forma. Pessoas desse perfil tem várias. A gente pode citar, por exemplo, a Marina, o Lula nem se fala, o próprio Ciro. Não estou comparando Tabata a essas figuras, mas eu estou falando que tem esse perfil de ser uma pessoa fechada em si mesmo. E isso não é um mérito, algo especial. Na sua vida você deve ter conhecido várias pessoas assim que nunca conseguiram alcançar nada. Mas pessoas desse estilo não costumam se filiar a outros projetos de poder, que é o caso que nós estamos vivendo. Estamos vendo um projeto de poder para levar um projeto de país à frente. Então eu ouvi falar isso dela. Então eu logo pensei isso. Aí comecei a ver os posicionamentos dela. Eu particularmente, eu via muita afinidade minha com alguns pensamentos dela. Eu até achava interessante a questão de não ter interdição teológica. A história dela de periferia também eu me identificava um pouco, porque eu sou da periferia aqui do Rio de Janeiro. Você vê que aqui no Rio de Janeiro nós não falamos periferia, nós falamos Zona Oeste, Zona Norte, a gente tem um outro termo. E a educação também fez muita diferença na minha vida. Mas eu via que tinha uma incompatibilidade. Então, e muita gente viu isso. Não era só o Fernando que sabia disso, muita gente via. Mas, tudo bem, estava no partido, às vezes realmente queria se filiar ao projeto do Ciro, virou uma companheira, então vamos andar junto com essa companheira. Então, assim, no fundo, eu meio que já esperava que alguma hora ia ter esse conflito entre projeto Tabata, PDT e Ciro. Mas o que me surpreendeu isso ter acontecido de uma forma muito mais rápida do que eu tinha imaginado, mas o que me surpreendeu foi que, quando começa aqueles boatos sobre que ela não iria votar a favor da reforma da Previdência, 3 dias antes a gente começa a ver o pessoal do Acredito se movimentando para defender uma independência dela. E aí tem uma entrevista de um senador do Cidadania, que é desse movimento, eu não vou citar o nome dele para não dar esse bope. Eu lembro até hoje, ele, 2 ou 3 dias antes da votação, ele deu declarações no jornal dizendo que o PDT tinha assumido que ela teria autonomia do movimento para poder votar como quisesse. Ali caiu a minha ficha e me assustou. Por quê? Porque eu sempre achei que o problema seria porque ela teria uma consciência própria, um jeito próprio de pensar política, um agir próprio, que eu respeito. Mas o tom dessas palavras do senador, eu senti um tom de ordem. Aí a ficha começou a cair. Ela não estava votando por causa de uma consciência dela. Ela estava recebendo ordens. Por mais que ela e o outro menino do PSB, o Rugulf, falam que é consciência. Tanto é que no vídeo dela, aliás, esse vídeo é muito engraçado, porque
como eu falei pra vocês, eu meio que já esperava que alguma coisa, uma hora ia dar ruim. Então, quando eu soube das notícias, chegou confirmação nas redes sociais que ela ia votar contra, eu não tava, sim, não tava tão chateado assim. Porque eu já esperava que ela tivesse essa forma de pensar. Mas o engraçado é que quando eu vi o vídeo, eu sei vocês, mas o sangue subiu de uma forma, caramba, deu muita raiva vendo aquele vídeo, porque ela falou num tom de arrogância. Mas reparem que nesse vídeo ela tá absolutamente nervosa. Tivesse aquelas pessoas que fazem linguagem corporal para analisar o vídeo da Tabata, seria muito interessante. Você vê que ela está extremamente nervosa, você vê que ela está extremamente pressionada e a impressão que dá é que ela está lendo no teleprompter. Gente, não é consciência, porque nós já vimos a Tabata agir em nome da consciência dela. No caso mesmo contra o ministro Vélez, você vê que ela foi tranquila, bater porque ela está certa do que ela estava falando. Nesse vídeo, não. Você vê que ela está totalmente alterada. Então, isso que assusta, porque nós percebemos ali que que eu achava que era um movimento até inofensivo, que era uma coisa mais dela mesmo, de organização, percebemos que existia algo por trás. Aí agora nós começamos a cavucar, a gente descobre que 9 empresários, todos os mesmos empresários que apoiam o Renova BR, que apoiam o agora do Luciano Huck, botaram dinheiro na campanha, metade da campanha dela foi bancada por essas pessoas. Descobrimos que esse acredito faz parte desse cartelzinho de movimentos do mercado financeiro para formar militância própria, para poder influir na política. E é interessante, eu vou fazer um vídeo só falando sobre esses movimentos, né, essa questão do mercado financeiro e tal. Mas repara só, um pouquinho que a gente começou a bater neles, rapidamente a máscara caiu e eles começaram a revelar quem eles são. Aí eles já estão botando tudo às limpas. O senador do Cidadania, então, tá falando abertamente. Pega, o Luciano Huck deu uma entrevista agora também. Pega a entrevista, eles já estão falando abertamente. Agora já estão falando que querem mudar a lei eleitoral, que querem reenergizar os partidos, que eles não são, que tem que ser democrático, não sei o quê. Você vê como é que eles já estão se revelando. Mas é interessante que nesse vídeo a ficha caiu de que ela estaria recebendo ordem. Mas é o que eu queria colocar, assim, ela era um quadro próprio. Quem trouxe ela para o partido? Gente, isso é muito complexo, né? Porque o Ciro falou com ela, um pessoal da juventude do PDT falou com ela, a CSB falou com ela, então isso é muito complexo. Não existe muito um pai da criança nesse sentido. E tô vendo o pessoal querendo culpar quem trouxe ela para o partido. Gente, não era assim. A história que eu soube é que ela estava encostada na rede e aí alguém teve a visão de ver potencial nela e trouxe ela para o partido e montou com ela aquela chapa principal em São Paulo, que era Ciro, era o governador do PDT, era o federal, era ela, estadual era o Cassiano, e depois ela começou a apoiar também a Malu, e senador era o Antônio Neto, presidente da CSB. Então alguém teve essa visão e trouxe ela e foi tipo um pouco antes da janela. Então é um quadro pronto que veio, uma pessoa que era quase que um quadro próprio, mas nos surpreende saber, né, que como o Ciro diz, que tinha um partido clandestino atrás que está direcionando a campanha dela. Ela nega, mas o que nós estamos vendo não é isso. Aliás, rápido comentário, que tem muita gente dizendo o seguinte, mas a Tabata votou todas as vezes com o PDT, só na reforma que não. Mas calma aí, né, gente? Não vamos comparar a reforma da Previdência, uma emenda constitucional, algo histórico no país, com algumas votações. Política tem disso, você tem vários atos pequenos, mas você tem aquele ato principal que é preponderante numa atuação política, que é o caso da reforma, e a votação da reforma era muito importante o PDT marcar a posição na questão do seu projeto. Quem está no PDT tem que estar afiliado a esse projeto nacional desenvolvimentista encabeçado por Ciro. Se você, no principal, você não votou a favor, você não votou junto com o partido, mesmo tendo declarado que iria votar, tem coisa errada aí. Então não dá para comparar a reforma da Previdência com outras votações menores que não têm a mesma importância. Não dá, gente. A política não funciona assim. Tem momentos e tem momentos. E é interessante que, na questão da Tabata,
acabou gerando entre nós uma certa divisão, né? Eu vejo o seguinte, deixei essa parte para o final para você segurar vocês um pouquinho no vídeo. Tivemos três grupos de pessoas, né, entre nós. Nós tivemos um grupo que percebia problemas de afinidade política na Tabata, mas por respeitar nossas lideranças, respeitar o Ciro que quis, o termo usado era esse, disputar o quadro, por respeitar a Lupe, que até lançou ela como pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, nós passamos a tratá-la como companheira e fomos caminhando, porque todo parlamentar tem uma questão ou outra, então não podíamos tratá-la diferente. Tinha galera que era meio fã, que tinha uma admiração pela Tabata sem saber muito o porquê, então começou a fazer defesas muito fortes dela quando o PT atacava ela, né, alguns partidos de esquerda, justamente por causa dessas questões de afinidade política, e tinha um pessoal muito pequeno que entendia a mesma coisa desse grupo de cá, do pessoal que via os problemas de afinidade, só que esse pessoal resolveu externar esses problemas. E aí começou o conflito, porque muita gente daqui e muita gente que era os fãs da Tabata, aí começou a falar que chamar de Tabata Mino, Ciro Mino, bobagem. E até fizeram uma mistura dizendo que quem defendia a Tabata era a mesma coisa que era o pessoal que defendia o Ciro, sendo que a Tabata nunca foi uma grande ativista cirista, então fizeram uma confusão danada aqui. Esse pessoal aqui se incomodou com essas opiniões sendo externadas. Então, assim, externar opinião, todo mundo pode externar. Só que o que eu critico o pessoal desse lado aqui que começou a entrar em conflito é o seguinte: todo mundo tem direito à sua opinião. E tinha gente aqui que estava falando que nem filiado ao partido era. Se nós ficarmos nos incomodando com todo mundo que tem uma opinião contrária à nossa, nós vamos ficar nos degladiando eternamente na internet, às vezes dando ibope para uma pessoa que não merece esse ibope todo. Repito, eles têm o direito de falar o que quiserem. Só um deles que era filiado e é uma questão diferente, que eu acredito, inclusive, que tem que ser melhor conversada. Mas os outros, enfim, e começou esse conflito. Agora passou, a Tabata votou a favor da reforma da Previdência, tem gente desse grupo aqui que já está até pedindo desculpa pro pessoal desse grupo aqui, tem gente que não. Eu entendo que a questão da exposição pública é algo que tem que ser pensado. Se tudo o que a gente vê de problemas no partido, nós temos que sair levando para as redes sociais. O que eu recomendo é que, se você realmente tem uma postura forte sobre algum ponto, entre no partido e faça esse debate por dentro, porque lá são instâncias ordinárias para fazer isso. Trazer a público, você acaba muitas vezes mais criando problemas que soluções. Porque, vamos pensar, o que nós ganhamos com essa exposição muito forte contra ela, antes de tudo acontecer, nas redes sociais? Só gera conflito, contenda, e não ganhamos muita coisa. Assim, mas o raciocínio estava corretíssimo. Questão de mérito, perfeito. Era o que a maioria pensava, só que a maioria preferiu segurar a onda e respeitar a Tabata como uma companheira, até porque o Ciro e o Lupe estavam disputando esse quadro e a defendendo. Agora, questão de mérito perfeito, agora essa questão de exposição, temos que conversar. Mas tudo bem. O pessoal daqui já está pedindo desculpa, o pessoal daqui já está aceitando, o pessoal daqui já está posando como os heróis, videntes. Eu não acho isso, porque muitos daqui pensam a mesma coisa, só que a gente ficou mais quieto. Eu fui um deles. Vocês podem ver que no Cirão Carioca, a gente nem fez muitas defesas muito fortes da Tabata, muito por minha causa da equipe. Eu era o cara mais pé atrás e falava para minha equipe isso, que a gente devia esperar um pouco, ver o que ia acontecer, porque eu sentia que uma hora ia dar problema e eu achava o seguinte: pô, nós somos Cirão Carioca, não somos Tabatão Carioca. O que tem que fazer essas defesas é o mandato da parlamentar, mas enfim. A Tabata é um quadro promissor, ótimo, só que ela tem que entender que o PDT tem um projeto. E não dá para ela fazer o que o Ciro chamou de dupla militância. Ouvir o movimento e não ouvir o partido. O partido tem um projeto político, nacional e desenvolvimentista para 2022. Não tem como você ficar no partido sem ter esse entendimento de projeto, sem fechar com esse projeto. Não tem como. Promissora, mas se não quer se filiar a esse projeto, ok. Continua a sua vida, continua o seu fazer político, boa sorte.
tranquilo. Tem pessoas ótimas no mandato dela, que inclusive muitas que militaram pelo Ciro lá, pessoas excelentes, bem qualificadas, mas se entenderem que devem ficar debaixo do movimento Acredito, boa sorte. Eu não recomendo, porque o Acredito, Renova BR, a maioria desses movimentos são financiados pelo mercado financeiro. É o mesmo mercado que impõe ao Brasil essa questão rentista e leva milhões, bilhões de dinheiro de recursos públicos com questão de juros. Mas se a pessoa entende que isso é o melhor, ok. Nós aqui não entendemos isso, nós ficamos lá do povo, somos nacionalistas e nós temos uma consciência a seguir. E vamos honrar o legado de Getúlio, de Darcy, de Pasqualini e, se Deus permitir, de Ciro. Gostou do vídeo? Clica aqui no canal, se inscreve, clica no sininho e vamos ver a notificação. Sou o Fernando Mendonça e esse é o canal Fernando Mendonça. Fica até contraditório, né? Parece até o Rubens Gonzalez. Rubens Gonzalez, portal Rubens Gonzalez. Mas continue aí conosco e vamos seguindo em frente. Gente, já deu nessa semaninha, todo mundo lambeu as feridas, um já pediu desculpa para os outros. Agora acabou, vamos nos unir de novo e vamos batalhar junto. E por favor, gente, entrem no partido e lutem dentro do partido, tá? Acabou a treta, vamos seguir em frente. Valeu, galera!